Boa noite, povo. Tudo bem? Hoje a gente começa então a correção da nossa avaliação diagnóstica de biologia. Vou fazer leitura questão por questão com vocês e vou fazendo alguns grifos, vou comentando as alternativas, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender. Eu resolvi fazer dessa forma porque a minha voz hoje ela está um pouco fraca, ficando um pouco rouco. Então, para garantir que vocês tenham a devolutiva, eu resolvi fazer dessa forma através de um vídeo, tudo bem? Então vamos lá. Muitas pessoas pensam que as plantas sobrevivem apenas da fotossíntese. Então, fotossíntese, né, é aquele processo que a planta ela faz para adquirir o próprio alimento. Contudo, esses seres também realizam um processo de respiração celular. A respiração celular, todos os seres vivos aeróbios fazem, né? Inclusive plantas e animais, para suprir suas necessidades energéticas. Para realizar esse processo, as plantas utilizam. A gente iria analisar questão por questão, alternativa por alternativa, aliás. Então vamos ver, ó. A fotossíntese, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui de uma cor mais quentinha. Então aqui, ó, deixa eu dar um zoom. O que seria a fotossíntese, né? Ela é o processo onde a planta vai utilizar a água, que é H2O, mais o gás carbônico, que é o CO2, na presença de luz. E aí, dentro das organelas que ela tem na folha, né, dos cloroplastos, ela vai transformar essa água mais esse gás carbônico em glicose mais o gás oxigênio. O gás oxigênio é o que sobra da reação de fotossíntese, tá? O eu presente que está aí na sala, né, vai pôr na lousa certinho para você poder registrar aí no seu caderno a correção, tá? Mas por enquanto presta atenção aqui na explicação para não ficar perdido. Então o que acontece, ó? A fotossíntese, você tem água mais gás carbônico sendo transformado aí, né, em glicose e gás oxigênio, certo? Aqui é o gás oxigênio. O processo de respiração, ele é basicamente o oposto, né? Se a gente imaginar aqui, ou entender melhor, né, que a luz, ela é um tipo de energia, a gente vai ver que o processo da respiração, ele é exatamente o oposto do processo de fotossíntese. Então, como que ficaria essa equação se eu fosse pensar somente na respiração? Vou apagar aqui e fazer o processo de respiração para você entender. Então, a respiração, falei que ele é o processo oposto da fotossíntese, né? Vamos ver então? Por que a gente respira, né? Na verdade, a gente respira para poder tirar a energia do alimento que a gente ingere. Quando a gente tem a digestão, a gente transforma os açúcares que a gente comeu em glicose. A glicose, uma vez que entrou dentro da célula, a gente precisa quebrar essa glicose. Para quebrar essa glicose, a gente precisa do gás oxigênio. Tanto a gente, que é, né, na cadeia alimentar, nós somos animais, né? Quanto as plantas também fazem isso. Todos os organismos que têm respiração aeróbia, ou seja, utilizam gás oxigênio na sua respiração, eles fazem esse processo para quebrar a glicose e tirar então da glicose a energia. Então, no processo de respiração, a gente tem, ó, glicose. Lembra? Glicose, então, ela veio lá da digestão da nossa alimentação, mais o gás oxigênio. E aí o que você vai, depois você vai tirar essa energia da glicose, então a energia que vai ser utilizada para você fazer as suas necessidades, para você andar, né, para o seu corpo produzir calor, né, para a planta crescer. Então a energia da glicose ela é liberada, então aqui no caso vai ter uma liberação de energia. Essa energia pode ser movimento, que seria a energia cinética, ou térmica, que é a energia do calor, tá? Então a glicose mais o gás carbônico
o que ela vai produzir? Gás carbônico, não é esse gás que a gente solta na respiração? E além do gás carbônico, ela produz também água, tá? H2O. Então, o processo de respiração celular, respiração, ele é o oposto do processo de fotossíntese. Enquanto a fotossíntese utiliza o gás carbônico mais a água para produzir o alimento, né, que é a glicose, mais o gás oxigênio, a respiração ela vai utilizar a glicose, né, mais o gás oxigênio e vai produzir aí como produto o gás carbônico e a água. Deu para entender mais ou menos? Se não, pergunta aí para o eu presencial que está aí na sala. Então, a partir de agora, a gente vai observar as alternativas e escolher qual que é a correta. Paguei tudo aqui de novo. Não se preocupa que eu vou colocar na lousa aí para vocês, tá? Eu só não garanto a minha voz em sala de aula. Então, para realizar esse processo, que processo que o exercício está perguntando? Ó, esse processo. Então, muitas pessoas pensam que as plantas sobrevivem apenas da fotossíntese, contudo, esses seres também realizam o processo de respiração. Então, é desse processo que eu estou perguntando, né? Para suprir as suas necessidades energéticas. Para realizar esse processo, as plantas utilizam, então, respiração, ela vai utilizar o quê? A glicose, que é o alimento, e o gás oxigênio, que vai quebrar a glicose para liberar energia. Então, nesse caso aqui, seria a alternativa D, tá bom? Vamos olhar um pouquinho as outras aqui, né? Água e gás carbônico na letra A, isso aqui ela utiliza para fazer fotossíntese. É assim que a planta come, fazendo fotossíntese, né? Ela vai produzir o seu próprio alimento. Água e glicose. Glicose aqui, ó, é o alimento que ela produz a partir da fotossíntese, não tem nada a ver. O gás carbônico é o que ela utiliza para fazer fotossíntese. A ATP é uma molécula que se chama trifosfato de adenosina, né? Tá em inglês, por isso que a letra A está na frente, tá? O trifosfato de adenosina é como se fosse pensa numa pilha, né? Uma pilha lá, mais ou menos. Nossa, que pilha horrível. Imagina uma pilha de relógio aí, né? A pilha, ela não armazena energia. Então, dentro das nossas células, a gente consegue armazenar energia em forma de ATP. E para a gente poder utilizar a energia, a gente quebra a ATP e ela libera energia para a célula poder fazer as suas funções. Fechou? E a letra E também está falando o oxigênio e ATP. O ATP já expliquei agora para vocês. O oxigênio, então, ela utiliza sim na respiração, mas ela não vai utilizar o oxigênio e o ATP. Na verdade, ela vai utilizar o oxigênio e a glicose, e aí ela vai armazenar essa energia que estava aqui na glicose em forma de ATP. Mas isso é um processo que a gente vai aprender mais para frente, tá bom? Vamos para o número 2 agora. Na 2. Observe a cadeia alimentar abaixo. Então, essa cadeia aqui, além de mostrar as relações entre os animais, entre os seres vivos aí, ela também mostra mais ou menos a biomassa, né? O que é a biomassa? A quantidade em massa, né? A quantidade de seres de cada um dos níveis tróficos dessa cadeia. Nível trófico, para você lembrar, né? Nós temos aqui na base da cadeia, ó, primeiro nível, que são os produtores, depois consumidor primário, consumidor secundário, terciário e assim por diante. Então, para alimentar, por exemplo, essa quantidade aqui, ó, de consumidor primário, para alimentar essa quantidade de consumidor primário, eu preciso ter muito mais produtores, tá? Então é por isso que essa pirâmide ela segue esse fluxo. Para alimentar os consumidores secundários, eu tenho que ter uma quantidade maior de consumidor primário. É só você observar na savana africana, por exemplo, existe muito mais capim que zebra. Existe muito mais zebra que leão, tá bom? Não pode ser o mesmo número, senão alguém vai entrar em extinção aí e vai desequilibrar toda a cadeia alimentar. Então, a energia da luz solar, né, ela é absorvida pelos produtores, ó, a energia da luz solar, ela é absorvida pelos produtores.
Os produtores perdem parte dessa energia em forma de calor. Então vamos pôr um valor aqui só para ficar mais fácil. Se os produtores aqui, ó, eles pegam 100% da energia do sol, eles vão perder, digamos que eles perdem 10% em forma de calor. Desses 100%, sobra só 90% aqui para os consumidores primários, né? Então 90%. Digamos que eles também perdem 10% disso aqui, 10% aqui. Sobrou só 80% para os consumidores secundários. E assim por diante, né? Os consumidores secundários também vão perder energia em forma de calor. E vai sobrar apenas 70% aí dessa quantidade total de energia da luz que foi absorvida lá pelos produtores. Esses 70%, esses consumidores terciários também vão perder energia em forma de calor e vai mandar muito menos energia aí para o consumidor quaternário, que é o topo da cadeia alimentar. Esses valores aqui são simbólicos, na verdade não é bem essa porcentagem, só para você entender que ao longo da cadeia alimentar, os indivíduos vão perdendo, entre aspas, né, porque na verdade a energia está sendo convertida em calor, mas eles vão perdendo parte dessa energia. Que é um exemplo mais próximo da nossa vida, né? Quais alimentos são os alimentos mais calóricos? Não são os alimentos que a gente chama de carboidratos? Carboidratos. Então, se você quer emagrecer, você vai cortar os carboidratos da sua dieta, vai diminuir os carboidratos, porque o carboidrato é um alimento que tem muita energia. E onde que a gente encontra os carboidratos? Carboidrato é o arroz, carboidrato é a massa, né? A massa que veio lá da farinha de trigo, que trigo também é uma planta, é a batata, é a mandioca, né? Então, todos esses alimentos que são ricos em carboidratos, têm muita energia, são produtores. Então, como eles estão bem próximo aqui, ó, da energia solar, são os alimentos que têm mais energia, o alimento que tem mais capacidade de engordar quem se alimenta dele, tá? Se a gente come, por exemplo, se a gente se alimentar, por exemplo, aqui, ó, de um consumidor primário, vamos pegar uma vaca, por exemplo, né? Vaca. A vaca, ela não tem tanta energia quanto o arroz, quanto a batata, quanto a mandioca, né? Então, por isso que a gente pode comer carne sem engordar, né? Então, quando a pessoa vai fazer regime e ela quer emagrecer, ela vai cortar os carboidratos, não vai cortar as proteínas, tá? Então, a carne seria mais proteína. Todos esses seres aqui, ó, eles vão passar também para os decompositores, que é um tipo de ser vivo que ele serve para desmanchar a matéria e devolver ela para a natureza, tá bom? E aí ele se alimenta de todos os seres da cadeia alimentar. Vamos ver então essa questão. Nessa cadeia, a maior quantidade de energia, ó, com essa minha explicação dá para entender agora, se encontra nos consumidores primários. Quem é o consumidor primário? Está aqui o consumidor primário. Lembra que o produtor já perdeu energia em forma de calor? Então, não é essa. Consumidor quaternário, esse é o que tem menos energia. Terciário, decompositores, não. Isso aqui fica bem claro depois dessa explicação, que os seres vivos que possuem maior quantidade de energia são os produtores, tá? Então, seria mais ou menos isso aí. Se tiver dúvida, pergunta por eu presente aí na sala. Próxima questão. Leia o texto abaixo que relata um problema ambiental. A plataforma de gelo George 6, a segunda maior da norte da Península Antártica, bateu o recorde de derretimento durante o verão de 2019 a 2020, afirma uma pesquisa da Universidade do Colorado em Boulder, nos Estados Unidos. Cientistas observaram que houve o derretimento mais extenso e pelo maior número de dias para essa plataforma em 31 verões. Então quer dizer que essa plataforma bateu o recorde aí de 31 anos, né, que ela foi observada. Foi a época que ela mais derreteu, tá? O problema ambiental relatado nesse texto é evitado com... Então por que a plataforma está derretendo, né? Isso aí tem a ver com o
aquecimento global. Lembra disso? O aquecimento global, ele acontece por conta da intensificação do efeito estufa. Intensificação do efeito estufa. Tá? Vou colocar aí na lousa para ficar mais fácil para você acompanhar, tá? Então, o que seria o efeito estufa? O nosso planeta ele só consegue se manter quentinho, entre aspas, à noite, por conta do efeito estufa. O efeito estufa em si, ele é bom, né? Porque são gases que o nosso planeta tem. Então, imagina o planeta Terra, né? A gente tem a atmosfera aí em volta do nosso planeta. Essa atmosfera, esses gases que compõem a atmosfera, eles prendem o calor no planeta, certo? O efeito estufa é mais ou menos o que acontece com a blusa de frio. Quando você está com frio, você se cobre com uma blusa, se veste de blusa, e a blusa ela segura o calor do teu corpo. A blusa não vai esquentar você, ela vai impedir que o teu calor escape, certo? Então, o efeito estufa é isso. O problema é aumentar esses gases do efeito estufa. Quais são esses gases? Gás carbônico, proveniente, por exemplo, de queima de madeira ou de queima de combustível, né? O gás metano, entre outros gases. Quando você aumenta o número de gás carbônico ou gases do efeito estufa na atmosfera, você está aumentando essa camada que segura o calor na Terra, tá? Como que pode reduzir isso aí? Aumentando o número de seres que tiram esses gases. Então, a gente viu aí que os produtores, eles captam gás carbônico e transformam isso em alimento. Então, uma forma seria plantar mais árvores, por exemplo, né? Então, quando você queima uma floresta, você está tendo um prejuízo duplo. Por quê? Você está tirando o indivíduo que sequestra o gás carbônico da atmosfera e por conta da queimada você está colocando mais gás carbônico na atmosfera. Então, o efeito estufa vai ficar cada vez mais forte, tá bom? Então, vamos ver a pergunta aí. O problema ambiental relatado nesse texto é evitado com destinação correta do lixo doméstico? Nada a ver com essa questão, né? A diminuição do uso de combustíveis fósseis é exatamente essa. Então, se você diminuir o uso de combustível fóssil, você vai diminuir a emissão de gás carbônico, né? Então, o combustível fóssil, ele libera CO2. E o CO2 é um gás do efeito estufa. Tudo que eu colocar na lousa, coloca aí no caderno para poder acompanhar essa correção. Certinho? Vamos ver as outras aí, só para não ficar para trás, né? A restrição da utilização de fertilizantes. Não tem nada a ver também uma coisa com a outra. Ações que minimizem a poluição do solo. Também não tem nada a ver com o texto. E a letra E, intervenções que acabem com a chuva ácida. Nenhuma dessas questões tem a ver, todas elas têm a ver com problemas ambientais, mas nenhuma delas estão relacionadas com o aquecimento global ou com o efeito estufa. Não tem como errar se você estiver por dentro do assunto. Vamos para a próxima. Questão aqui, essa seria a número 4, né? Ela é a 7, mas é a quarta questão. O feijão é um alimento básico na alimentação dos brasileiros, sendo caracterizado pela sua grande importância social. O mosaico dourado é uma virose que, desde a década de 60, vem causando perdas de até 85% da produção nas lavouras estabelecidas na época de seca. Através da engenharia genética, um gene ou fragmento de DNA derivado do próprio vírus e essencial à sua replicação foi colocado na planta para conferir resistência à doença incitada pelo mesmo. Um método conhecido como resistência derivada do patógeno. Pessoal, isso daqui é mais ou menos o que a gente faz hoje com o processo de vacinação, tá? Então, quando você pega um pedacinho do vírus e injeta no corpo de alguém, o corpo ele vai produzir uma resposta imunológica, ele vai produzir uma defesa para aquela substância, e aí quando o vírus inteiro entrar no corpo, ele já tem meio caminho andado, vamos dizer assim, porque ele vai ter células de memória para combater
esse patógeno, esse indivíduo, esse organismo que vai causar a doença. Então, o método abordado nesse texto tem como objetivo principal. Qual que é o objetivo de pegar um pedaço do DNA desse vírus e colocar na célula da planta de feijão? Vamos ver a letra A? Acelerar a reprodução das plantas. Tem alguma coisa a ver com reprodução? Não, ninguém falou nada disso até agora, né? Então, não faz sentido ser essa questão. Agregar valor nutricional ao alimento, o feijão vai ficar mais nutritivo com esse pedaço de DNA viral aí, né? Só para lembrar, esse feijão aí, agora que ele tem um fragmento de DNA, ele pode ser considerado um feijão transgênico, tá? Aumentar a produção do alimento, produzir frutos maiores ou repelir vetores de doença. Então, ó, se a gente voltar aqui no texto, vamos voltar no texto, está falando que o mosaico dourado é uma virose que desde a década de 60 vem causando perdas de até 85% da produção nas lavouras. Então, essa questão, ela não precisava nem ser caracterizada tanto de biologia. Isso aqui é mais interpretação do texto. Então, fazendo esse processo, esse procedimento aqui abaixo, você vai evitar que a produção tenha tantas perdas, né? Então, essa questão, o principal objetivo, né, é aumentar a produção do alimento. Então, quando o feijão ele tem essa resistência, essa doença não vai matar tantos feijões aí lá na lavoura. Fechou? Vamos para a próxima. Observe na imagem abaixo a representação de dois processos realizados pelos seres vivos. Então aqui, ó, tem a ver lá com a questão número 1, né? A água mais o gás carbônico na presença da energia luminosa do Sol. Como que chama isso mesmo? Fotossíntese, ó. Tá respondendo já a questão aqui, questão número 1 lá. Então, a fotossíntese realizada por plantas, algas e bactérias. Não são todas as bactérias, são algumas, tá? E aí aqui você tem gás oxigênio mais glicídios. Esses glicídios aqui, ó, eu vou pôr que é a glicose como exemplo. Glicose é a mesma glicose que a pessoa toma quando bebeu muita cachaça, tá? É a mesma glicose da digestão dos açúcares. Quem faz isso? É um processo de respiração realizado por animais, plantas, algas, fungos, protozoários e bactérias. Vamos ler a questão. Esses processos se relacionam, pois consomem e liberam os mesmos gases na atmosfera. Ocorrem de forma ininterrupta nos seres vivos. Será ininterrupta? Fotossíntese nunca para? São dependentes da luz solar para ocorrerem. A respiração só acontece por causa da luz solar? Não, a fotossíntese sim. Libera produtos que serão utilizados como reagentes pelo outro. Então, ó, se a gente pensar numa reação química, lembra? Reação química, você tem os produtos, aliás, os reagentes, né? Que vem antes da reação. A reação é representada pela seta. Então, você tem reagentes, a reação que é a seta e depois você tem os produtos, que são substâncias diferentes do reagente. É exatamente essa, gente, ó. Então libera produtos, no caso aqui, ó, vamos pensar na fotossíntese. A fotossíntese ela libera o gás oxigênio e os glicídios. Os glicídios agora vão ser reagentes da reação de respiração. A respiração libera gás carbônico e água, que pode ser utilizado na fotossíntese. Então é essa daí mesmo, letra D, né? Aqui, ó, na letra A está falando dos mesmos gases, então não, ele consome gás diferente, né? E libera gás diferente. A letra E, vamos ver por que ela não é. Um ocorre durante o dia, legal, fotossíntese ocorre durante o dia, e outro durante a noite. A gente só respira de noite? Não. Então não tem nada a ver essa letra E também. Se for ver, não está tão difícil, né?
É só prestar bem atenção que dá certo. Próxima perguntinha. Essa é a número 6, questão 18, a sexta pergunta. Leia o texto abaixo. Percebe que a maioria das perguntas depende muito da interpretação de texto, né? O que está fazendo o ozônio desaparecer? Hoje em dia, a atmosfera recebe compostos chamados freons, gases que não existiam antes na natureza. Foram fabricados pelo homem para serem usados nos aerosóis, sprays, aparelhos de ar-condicionado e algumas embalagens, etc. Esses gases não prejudicam os seres vivos, mas quando são liberados para os ares, podem soltar uma substância que destrói o ozônio. O gás ozônio, para quem não sabe, ele é parecido aí com o gás oxigênio. O gás oxigênio não é O2, uma molécula com 2 átomos de oxigênio? O ozônio ele é o O3. Então, ele é bem parecido com o gás oxigênio, só não serve para respirar, né? Ele tem outras funções. Dá até para fazer tratamento de piscina com o gás ozônio. O gás ozônio na atmosfera ele tem uma função muito importante, que é filtrar os raios ultravioleta do Sol, tá? Se ele filtra o raio ultravioleta do Sol, o que ele impede, né? A destruição mencionada nesse texto pode trazer consequências como... Acabei de falar que o gás ozônio ele impede a entrada dos raios ultravioletas do Sol. O raio ultravioleta ele pode causar câncer de pele. É por isso que o protetor solar ele é protetor UV, ou seja, protetor contra os raios ultravioleta. Certinho? Perda de audição? Nada a ver. Raquitismo? Nada a ver. Sinusite? Muito menos. Tranquilo, hein? Número 19, a nossa 7ª pergunta, hein? O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso. 90% das pessoas sem imunidade, ou seja, pessoas que não tomaram vacina, né, que compartilham espaços com pessoas contaminadas, contraem a doença. O sarampo é transmitido através do contato de gotículas do nariz, da boca ou da garganta, parecido aí com o coronavírus, né, da pessoa infectada. Quando ela tosse, espirra e respira. A principal forma de prevenção da doença abordada nesse texto é feita por meio da... E aí, como que a gente consegue se livrar do sarampo? O sarampo é uma doença que já estava sumida há muito tempo e ela voltou recentemente, antes da pandemia de Covid-19, por conta de um movimento anti-vacina, né? Então é a vacina que é o principal agente protetivo contra essa doença. Erradicação dos transmissores. Quem transmite não são as pessoas? Você vai matar as pessoas que estão doentes? Não. Não, vou pôr um X aqui, não vou pôr uma certa, né? Realização de exames clínicos. Exame não sara ninguém, né? Utilização de medicamentos. Aqui está falando sobre prevenção, não cura, né? Então, prevenção é a vacinação. Vacina serve para prevenir. Fechou? Você está tranquilo também, hein? Próxima questão. Questão 21, a nossa 8ª pergunta, só falta mais uma. O texto abaixo apresenta um processo que ocorre no interior das células. Quando ouvimos a palavra respiração, imediatamente associamos com a troca de gases que ocorre no interior dos alvéolos pulmonares e em muitos animais terrestres ou nas brânquias em animais aquáticos. O gás oxigênio passa do ar atmosférico ou da água para o sangue, enquanto o gás carbônico realiza um movimento contrário. Então a gente respira o gás oxigênio, né? Inspira o oxigênio e expira o gás carbônico. Entra gás oxigênio, sai gás carbônico, tá? Essa respiração é a respiração do sistema respiratório. Não tem nada a ver com a respiração celular, que ela ocorre num nível microscópico, né? O oxigênio ele tem que ir para o sangue vai transportar esse gás oxigênio para todas as células do nosso corpo, e em cada uma das células ocorre o processo de respiração celular, que é a quebra da glicose, que eu falei para vocês lá na questão de cima, né? Na presença do gás oxigênio, com a liberação de gás carbônico e água, e aí esse gás carbônico vai para a corrente sanguínea, e assim a gente
exala ele, né, na nossa respiração. Vamos ver as questões aí. Além do gás oxigênio, esse processo também possui como reagente, lembra lá da equaçãozinha química que eu falei? Antes da seta, a seta simboliza a reação. Isso aqui é química, hein? Reação. Antes da seta, reagente. E depois da seta a gente tem os produtos. Então, no processo de respiração celular, a gente tem como reagente, né, o gás oxigênio e o que mais? A glicose, que eu expliquei lá em cima e já tinha um esquema mostrando isso pra gente também. Então, reagente, glicose, letra B de bola. A água vai ser produto, ácido pirúvico, não tem nada a ver com essa questão aqui ainda, né? ATP eu já expliquei para vocês. Gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele é um gás mais abundante na atmosfera. Quando a gente respira, ele entra no pulmão, mas ele não faz nada, né? A gente não consegue absorver ele. Aí a gente solta ele na respiração também. Ele entra e sai sem acontecer nada. Tá bom? Vamos para a última? Estão cansados? Eu também estou, hein? Vamos ver. Observe abaixo a equação geral da respiração celular. Olha, a prova inteirinha foi falando sobre isso, hein? Não é para errar mais, hein? A respiração celular, a gente tem então C6H12O6. Que molécula é essa, professor? Essa molécula é um açúcar com 6 carbono. A gente chama isso aí de 6, é X, né? Açúcar é ose. Então, glicose, né, é uma hexose. Pode ser, ó, glicose. Pode ser uma frutose também, essa fórmula. Frutose. Pode ser uma, acho que é lactose ou galactose. Para não errar, eu não vou colocar aqui não, tá? Mas essa fórmula química, ela representa vários açúcares, mas no geral ela está representando mais a glicose, principalmente quando a gente está falando sobre fotossíntese, né? Glicose. A glicose, ela é um carboidrato. Olha aqui, ó, carbono, né? Tem carbono e H. Ó, tá vendo que o H é sempre o dobro do oxigênio? Se tivesse apenas H2, seria um oxigênio só, H2O. Então, H2O é água. Por isso que é carbo de carbono, hidrato de água, certo? Então, a gente tem a glicose, mas o gás oxigênio, isso aqui são os reagentes ou produtos? São os reagentes, né? Reagente. E aí, a gente tem, do outro lado, os produtos. Então, quando a gente tem a glicose mais o gás oxigênio, do outro lado, a gente vai ter o gás carbônico e o outro produto aqui é a água. Sempre o contrário da fotossíntese. Então, o processo de respiração celular é o oposto da fotossíntese. Glicose mais oxigênio igual gás carbônico mais água. Nessa equação, o produto indicado pelo quadrado é a água. Glicose é isso aqui, ó, já falei. Gás hidrogênio é H2. Ele não entra nessa reação. Você tem o elemento hidrogênio na água, mas não o gás hidrogênio, tá? Gás nitrogênio é o N2. Não tem nada que tenha a letra N desse lado. Não tem como ter N desse outro lado. Não dá para criar um átomo do nada, tá? E o gás oxigênio, ele já está presente aqui, não teria por que ele aparecer do outro lado. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. Espero que a aula tenha dado certo também dessa forma. Eu acho que dessa forma eu consegui economizar minha garganta. Todo mundo deve ter prestado atenção à TV, que é o meu objetivo. E se deu tudo certo, eu agradeço a compreensão de vocês. Um abraço e até a próxima. Agora fiquem aí com o Thiago presencial. Falou!